Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, e aqui vamos nós, caminhando com a doutrina espírita. Este é o programa Luz na Penumbra, me chamo Henrique Parente e estamos aqui estudando o livro Obras Póstumas, uma obra fundamental para todos os que gostam e pretendem conhecer a doutrina espírita. E nessa obra a gente encontra ali o trabalho de Kardec, publicado 21 anos após a sua desencarnação. Ele reunia esse trabalho, guardava com ele para publicações posteriores, o que não aconteceu por ele, mas a sua esposa e o seu Leomarie reuniram parte desse material e publicaram um livro chamado Obras Póstumas. E aqui estamos nós passando pelas suas páginas e aprendendo um pouco mais do trabalho de Kardec a respeito de vários temas, alguns já falados em outras obras, mas aqui de maneira um pouco distinta, e principalmente na segunda parte do livro, textos, né, assim, comunicações de Kardec com os espíritos, falando de certos temas, mas textos muito pessoais muitas vezes, onde aqueles ali ele próprio nem publicaria, mas tudo ao seu tempo. Deixemos de lado um pouquinho e vamos aguardar aí chegar lá na segunda parte para podermos aí sim falar a respeito desses acontecimentos, dessas relações de Kardec com o plano espiritual. Tem coisas incríveis, realmente incríveis. Mas vamos nós aqui dando prosseguimento, né, ao estudo que desde a semana passada contávamos, né, com o item 24, que fala da emancipação da alma, depois o 25, o 25 é hoje, e dando prosseguimento para que a gente entenda um pouquinho, né, ter uma noção dessa questão desse estado da alma que está ligado ao corpo, mas ao mesmo tempo ele pode expandir-se, pode estabelecer ou diminuir, né, uma influência desse corpo para que a alma perceba a vida de uma maneira mais profunda e mais ampla, né? Isso que é muito interessante, porque em geral nós somos muito apegados a questões de ordem material, aquilo que a gente está palpando. A gente tem muito medo do plano espiritual. Muitas coisas nos foram passadas nesse sentido. Eu até entendo, e entendo também a importância de não negligenciarmos a vida. Isso ainda é válido. Então não dá para a gente viver aqui com o pensamento lá, querendo voltar para lá, querendo estar lá. Então é natural que a gente também tenha esse cuidado. Mas nos dias atuais, entendendo aí a ação excessiva do plano material sobre nós e a necessidade de desenvolvermos uma percepção mais ampla da vida espiritual e aprendermos a encontrar o equilíbrio entre as necessidades materiais e a nossa necessidade espiritual, como diz a quarta força em psicologia, a psicologia transpessoal, nas pesquisas de Abraham Maslow, um grande pesquisador, psicólogo. Ele disse que o ser humano possui uma outra necessidade além daquelas básicas que ele mesmo havia pronunciado, né? E essa quarta necessidade ele chamou de metanecessidade, que seriam as necessidades das coisas espirituais. Ele fala espiritual no sentido de transcendência, de você perceber que a vida vai além do corpo. Mas aí já é um papo de psicologia transpessoal. Eu não vou nem entrar aqui na questão, né, das três situações anterior a essa quarta que eu citei, de propósito, para não aqui misturar né, os assuntos vinculados mais ao campo da psicologia, né? Então vamos aqui iniciar o item 25. O desprendimento e a emancipação da alma manifestam-se, sobretudo, de maneira evidente no fenômeno do sonambulismo natural e magnético, na catalepsia
e na letargia. São todos manifestações da alma, que nós já passamos por eles, né? Alguns deles, pelo menos sonambulismo e tal, que demonstram que a alma não está encerrada no corpo. Ela vai além e ela se desprende desse corpo. Mas vamos lá. A lucidez sonambúlica, diz Kardec, não é senão a faculdade que a alma possui de ver e sentir sem o auxílio dos órgãos materiais. Ou seja, o próprio espírito que vê e descreve. Quando alguém fala assim, a mediunidade dele ou dela é uma mediunidade sonambúlica, então entendamos que é neste parâmetro, onde o próprio médium vê. É como se fosse um estado anímico em realidade, não propriamente mediúnico. Sempre há uma participação de um espírito e é aí que se estabelece nesse contato, essa comunicação, e aí a mediunidade se faz. Mas é a capacidade da própria pessoa expandir-se, ir além do corpo físico, e é ela que vê. Ninguém conta para ela. E ela própria se lembra quando volta para o corpo e aí relata isso, escreve ou grava de alguma maneira. Então, voltando aqui a Kardec, a lucidez sonambúlica não é senão a faculdade que a alma possui de ver e sentir sem o auxílio dos órgãos materiais. Essa faculdade é um dos seus atributos, existe em todo o seu ser e os seus órgãos do corpo são estreitos canais por onde lhe advêm certas impressões. Então, não está vinculado a um único lugar do corpo. Todo o corpo percebe isso aí. Então, quando a gente pensa até na questão mediúnica, né, o espírito em si, ele não vê através do olho, ele enxerga através do seu ser, ele escuta através do seu ser como um todo. Tá? A vista à distância que possuem esses sonâmbulos provém do desprendimento da alma que vê o que se passa nos lugares para onde se transporta, como a gente comentou há pouco e já vimos em outros programas também falado mais a respeito. Então é a própria alma, ou seja, a própria pessoa, né, que vê, percebe, sente e descreve isso aí. Em suas peregrinações, ela nunca se despe do perispírito, agente das suas sensações, o qual, como o dissemos, não se desprende inteiramente do corpo. Fazendo aqui uma lembrança dos assuntos anteriores, o perispírito envolve toda a alma. Existe uma relação de molécula a molécula, né? Uma questão de semimaterial e espiritual. Ali encontra-se ali um equilíbrio para que haja um intermediário entre o espírito e a matéria. Então o perispírito, advindo aí do fluido cósmico ou fluido universal, ele é que compõe tudo que existe da ordem material. E matéria, como a gente já estudou na própria ciência, né, existem estados que a gente ignora. Então a ciência já descobriu estados mais sutis da matéria e cada vez vai descobrindo. E aí a gente vai percebendo que o fluido cósmico, no caso da composição do perispírito, e ele vai sendo cada vez mais sutil, mais quintessenciado. Então ele vai estabelecer vai ser um intermediário entre a alma e o corpo físico. E aí a gente vai percebendo que na junção da alma, do espírito, existe uma relação meio que quase que simbiótica, né? Molécula a molécula, para poder a coisa funcionar muito bem. Então por isso que Kardec fala nesses termos aqui, né? O desprendimento da alma produz, ou melhor, eu adiantei um pouquinho, mas em cima ele fala que em suas peregrinações ela nunca se despe do perispírito, agente de suas sensações, o qual, como dissemos, não se desprende inteiramente do corpo. Então, esse perispírito, mesmo que a alma saia do corpo e vá a longas e longas distâncias, até, né, em outro planeta, não dá para mensurar a distância possível disso aí, mas o perispírito, ele deixa um lastro, como se fosse uma corda ligada a este corpo. E ele pode ir onde for, que esse laço mantém ele ligado, está sempre ligado a este corpo.
qualquer coisa que venha acontecer nesse estado, o espírito está distante, alguém abre a porta, acorda, ou alguma coisa possa acontecer com esse corpo, o espírito volta imediatamente para esse corpo, numa velocidade que a gente não pode imaginar, muito maior do que a velocidade da luz. Mas se for necessário que seja a velocidade da luz. Então, é uma coisa muito interessante do ponto de vista, né, para as nossas reflexões, desse ponto de vista científico, de pesquisa. Olha o quanto a ciência ainda, quando mergulhar no campo das pesquisas espirituais de verdade, lá no futuro, espero que não tão longe, isso já está acontecendo, mas eu digo em corpo maior, né? Olha quanta coisa maravilhosa vai ser descoberta, mas tudo a seu tempo, as coisas não dão saltos, podem, segundo as nossas convicções, estarem até meio atrasadas, poderiam estar mais adiantadas, mas nada tem que, burlar a força da própria natureza. Então, se as consciências humanas, um tanto timoratas, um tanto assim lentas para muitas coisas, enquanto permanecer assim, as coisas vão acontecer do jeito que estão acontecendo. Então, não dá para pular etapas. É preciso devagar. É preciso que o homem desperte, tenha uma noção maior a respeito dessas coisas e também desenvolver um senso de uma moral mais aperfeiçoada, ou seja, de um costume social onde as pessoas elas se comportem de maneira menos feroz, menos egoística, para que as coisas funcionem e a gente até possa lidar com questões que hoje para nós é muito difícil, seria muito difícil, e a gente ignora por causa disso. E se a gente tivesse como utilizar isso aí, todo um potencial mais espiritual, a gente talvez usasse realmente isso para o mal. Então tudo vem ao seu tempo, as coisas vão devagar. Então uma coisa interessante nessa questão do perispírito, sempre ligado ao corpo e ali. E agora sim o textinho que eu quase adiantei. O desprendimento da alma produz inércia do corpo, que às vezes parece privado da vida. Então, quando o espírito sai do corpo, ou a alma sai do corpo, mesmo que por longa distância, ou não, nem tanto, de maneira quanto mais profunda, mais inerte fica o corpo, como num estado assim profundo, né, dormindo profundamente. Me recordo aqui o caso, né, de Santo Antônio de Pádua, em que ele conscientemente saiu do corpo e foi até um outro lugar distante, um outro país, um em Portugal, o outro estava na Itália. O pai dele estava sendo acusado de um crime que não cometeu, ele era inocente. E o Santo Antônio, ele tornou-se santo depois, a gente usa essa nomenclatura por conta da figura que ele é, né? Mas Santo Antônio, ele entra num estado de meditação, de prece, o espírito dele sai do corpo e vai até aonde o pai está. Esse corpo, disseram as testemunhas que ali estavam, ficou completamente inerte, parado, como se estivesse assim em profunda suspensão, como se fosse morto. E ali ficou. Agora, a outra parte da história, aí a gente pode acrescentar para concluir, né? Ele se materializa lá no outro país. Lá ele pôde ser visto por todos. E ele defendeu o pai e conseguiu com que o pai não fosse preso, muito menos morto, que seria morto também, né? Havia a pena de morte. Isso está nos anais da Igreja Católica. Não é um assunto do espiritismo, apesar de ser um assunto espírita, no sentido da palavra, mas isso está nos anais da Igreja Católica. Então a gente percebe aí o quanto, né, se tem a descobrir, a se pensar a respeito, né, desses assuntos todos que envolvem a vida do homem com a sua natureza espiritual. E o item 26, ele vai falar exatamente do que acabei de comentar, dando o exemplo aí de Santo Antônio. O desprendimento pode produzir-se no estado de vigília e em diversos graus, como no caso de Santo Antônio. Ele não estava dormindo, mas ele sentiu uma vontade grande, profunda, de ficar
num estado de tranquilidade, ele estava ajoelhado, até fazendo as suas orações, onde tudo aconteceu. Então, no estado de vigília e em diversos graus, não dispondo o corpo de maneira completa da sua atividade normal. Foi exatamente o que aconteceu com ele. Há sempre uma absorvência, um desapego mais ou menos completo das coisas terrestres. Ele não dorme, ou seja, o corpo anda, age, mas os olhos fitam sem ver os objetos. Percebe-se bem que a alma não está aí. Curioso, né? É como se fosse mesmo. É como se fosse um boneco que está ali parado. Naquele momento, a alma, que é o que faz o corpo se movimentar, ter vitalidade, né? Que todos nós possuímos, ela fica inerte, parada, às vezes está de olhos abertos, olhando como se fosse por nada, sem fixar em nada. Às vezes está até em um estado, um aparente movimento, mas aquilo fica ali, distante. A alma não está ali, não está mesmo, está longe. Isso é muito curioso, né, pensarmos assim, né? Como no sonambulismo, ela vê as coisas distantes, tem percepções e sensações que nos são desconhecidas e às vezes tem a presciência de futuros acontecimentos pelas relações que os prendem às coisas presentes. Penetrando no mundo invisível, vê os espíritos, entretém-se com eles e pode transmitir-nos os seus pensamentos. O esquecimento, quando volta ao estado normal, é quase constante, mas às vezes tem uma lembrança mais ou menos vaga, como no sonho. E aí tem uma nota aqui do Herculano Pires, do revisor, mas antes aqui a gente tece alguns pequenos comentários, né, que a gente acompanha e ficamos pessoalmente assim encantados em ler essas coisas e imaginar essas coisas acontecendo de uma maneira assim tão natural, porque a gente precisa encarar essas coisas, os fenômenos da vida, como fenômenos naturais. Não são, sabe, uma questão mágica, não são derrogações das leis divinas, apenas desconhecemos as leis. Mas à medida que estamos entrando em contato com elas, percebemos que elas estão acontecendo, a gente vai aos poucos se acostumando e vai tirando dali conhecimentos e tornando até esses conhecimentos úteis para que a nossa vida ganhe mais qualidade. Então é natural que à medida que a pessoa saia desse estado, venha o esquecimento, como diz aqui o texto de Kardec, entrando no seu estado normal. Isso é constante. Ficando ali uma lembrança vaga, como num sonho. E nem sempre a gente se lembra na hora que acorda. Às vezes mais tarde ou em outro momento acontece algo e aquilo volta à nossa mente de alguma maneira assim, e com uma sensação, mas a gente não tem uma profunda certeza. Muito interessante. Isso nas pessoas é mais comuns. Naqueles que têm a chamada mediunidade, às vezes isso vem de forma muito clara, de forma muito objetiva, e se ele é um escritor, ele vai até construir livros por conta disso aí. Vamos aqui à nota, né, do revisor, nosso querido professor José Herculano Pires. A psicologia e a parapsicologia, lembrando aqui, fazendo um parêntese, que esses textos aqui do Herculano foram escritos ali nos anos 70. Bom, o texto de Kardec foi escrito no século XIX, né? Mas os comentários do Herculano, nos anos 70, ele veio a falecer, volta e meia eu lembro isso, no ano de 1979. Então ele fala mediante ou tendo, né, a cultura daquele período ali dos anos 70, citando aquilo que ele tinha uma afluência muito grande. Ele que também trabalhava com a parapsicologia, escreveu livros sobre isso, e o Herculano escreveu mais de 80 livros
sobre assuntos variados. Trabalhava em jornal como jornalista, se formou em filosofia, e mesmo não tendo concluído o 2º grau, ele provou, através de prova, e foi aceito que ele era capaz, mesmo não tendo feito o 2º grau, que com o conhecimento que ele tinha adquirido durante a vida, ele era capaz de assumir a faculdade. Isso foi provado e realmente ele ingressou na faculdade, ali fez todo o curso, fez as suas especializações e tornou-se professor também disso. Então vale a pena aqui ressaltar, falar um pouquinho desses aspectos biográficos, suaves, mas biográficos do professor Herculano Pires. A parapsicologia e a psicologia atribuem ao inconsciente as faculdades da alma em seus momentos de libertação. O conceito de inconsciente apareceu primeiramente no Espiritismo. Ele aqui faz uma referência para a gente ver do livro de Silva Melo e os seus mistérios, e de Sérgio Vale. Mas não é uma instância, a questão do inconsciente, vindo primeiramente pelo Espiritismo, mas não é uma instância da personalidade, e sim um campo de funções que escapa aos limites sensoriais. Kardec oferece aqui a explicação desse problema, e o faz com base nas numerosas experiências realizadas por ele na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e cujos relatos minuciosos podem ser lidos na Revista Espírita. Como se vê, Kardec admite 2 tipos de percepção extrasensorial. A primeira é o que provém da emancipação da alma, ou seja, dos momentos em que a alma se afasta do corpo. Segundo, o decorrente dos estados de ausência psíquica. No estado de vigília, momentos de distração, de sonolência passageira e assim por diante. Assim, toda a fenomenologia paranormal que a parapsicologia se empenha em explicar atualmente se reduz para a ciência espírita na capacidade permanente que a alma possui de se afastar do corpo, de se libertar da prisão sensorial orgânica. É a alma que vê e sente fora do corpo. E também manda a gente procurar aqui o Livro dos Espíritos, no capítulo intitulado Ensaio sobre as Sensações nos Espíritos. Está aqui a nota do revisor, querido professor José Herculano Pires. Acertadamente, os comentários dele são muito pertinentes em relação ao que foi exposto aqui. O Espiritismo realmente é o iniciador das ciências do psiquismo, de fato, e de uma maneira muito profunda, onde até hoje a gente não alcançou, não conseguiu alcançar. Mas tudo, como eu disse ainda há pouco, tem o seu momento e a gente vai chegar lá. Eu citei aqui o Abraham Maslow, onde ele, como pesquisador, como psicólogo, que desenvolveu a sua forma de encarar a ciência do psiquismo, e foi um dos que iniciou a terceira força em psicologia. Ele ainda, no seu processo de pesquisa, de trabalho, de investigação séria, ele se torna também um dos pais da quarta força em psicologia, conhecida por todos como psicologia transpessoal. Isso é só uma maneira de falar, quarta força, terceira força, porque tem a ver com os momentos onde investigaram certas coisas e dali tiraram grandes conhecimentos e ilações a respeito do funcionamento da alma, mas sempre vinculado ao corpo, que para a psicologia em si e a psiquiatria, espírito e corpo não estão dissociados, separados. O espiritismo é que faz isso, que inicia a gente nisso aí de uma maneira mais profunda, mas tudo a seu tempo. Mas, querido amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui, desejando a todos muita paz e que Deus nos permita dar continuidade a esses estudos tão interessantes. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui de volta para apresentarmos o programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos já no seu capítulo 28, o último capítulo da coletânea de preces espíritas. E hoje, dentro ainda daquelas preces gerais, Kardec nos traz aqui a prece para as reuniões espíritas. Então ele diz aqui, atendo-se ao Evangelho de Mateus, capítulo 18, item 20. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Jesus nos prometendo isso. Sempre que houver uma reunião de pessoas, sejam 2, 3 ou mais, não importa, em nome de Jesus, ele estará presente. Só um adendo. Isso significa que Jesus já está num estágio tal de pureza, de elevação espiritual, que ele tem a possibilidade de estar em todas as partes do globo terrestre, seja a parte terrena de encarnados, seja a parte dos desencarnados, está em todos esses lugares ao mesmo tempo. Ele consegue isso. Então, é que Jesus está aqui atendendo você, foi chamado para o outro lado, ele vai para ali, depois vai para lá. Não, ele está em toda a parte ao mesmo tempo. Nós é que, se estivermos juntos, 2 ou mais, ligamos a nossa tomada nessa corrente que é ele. É como a internet. Todo o material que está na internet está em todo o planeta ao mesmo tempo, está em todo lugar do planeta. Tudo aquilo que é produzido e colocado na internet está lá. Se você resolver entrar em contato com esse acervo de informações multigigantesco, basta você acessar através do seu computador, usando lá o browser, que é a tecnologia que permite o acesso. Tem lá, você usa lá um código, uma senha, você usa uma maneira que você consegue acessar todo o acervo que está na internet, em qualquer língua, idioma, em qualquer país. Assim é o Cristo, ele está, assim como Deus, ele disse que ele e o Pai são um só, porque eles estão em toda parte. Se você quer sintonizar o Cristo, basta você acessar o link correto. E qual é o link correto que há para você acessar, para o Cristo vir ter com você? É orar em seu nome, falar em seu nome, conversar a respeito dele. Aí você, mas se eu estiver sozinho, também vale. Ele disse 2 ou 3 para justificar que nós nos juntássemos para orar, para pensar no bem, que só vai fazer bem para nós. Mas se você também estiver sozinho orando, como ele recomendou que entrasse no quarto sozinho e orássemos ao Pai, ele estará presente automaticamente, porque esse contato também é feito. Então o Cristo está em todo o planeta ao mesmo tempo. Por isso essa história de dizer que o Cristo vai voltar cai um pouco por terra, porque na realidade, do meu ponto de vista, ele está aqui o tempo todo, ele nunca foi. Então ele não vai voltar, ele está aqui. Só não está mais no corpo físico, ele ficou naquela época, lá no século I, mas está aqui, em espírito, o tempo todo, junto de nós. Disse que não nos abandonaria, né? Vamos acreditar nele. Então aqui o prefácio trazido por Kardec. Estarem reunidas em nome de Jesus, 2, 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta que se achem materialmente juntos. Também isso é importante. Podem estar 3 pessoas juntas, mas não quer dizer que estão reunidas em nome de Jesus. É preciso que o estejam espiritualmente, pela comunhão de intenção e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão nesta assembleia.
O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem achar-se entre nós. Comparece com seu corpo fluídico ou espiritual e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los, se tornarem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. Aquilo que eu estava falando. Assim que possuem o dom da ubiquidade e podem estar simultaneamente em vários pontos. Para isso basta um raio de seu pensamento. Está corroborando o que eu estou dizendo. Naquela época a Kardec não podia usar a internet como exemplo. Então ele diz, este é o dom da ubiquidade, pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Na realidade, eles podem ficar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não. Nós sabemos hoje que nós humanos criamos uma tecnologia que permite isso. Imagina então a tecnologia, vamos dizer assim, divina. Nós não temos nem como imaginar como funciona. Pelas palavras acima, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnem, pois em vez de 2 ou 3, poderia ter dito 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que reciprocamente os anime. Ora, para isso basta que haja 2. Contudo, se essas 2 oram cada uma por seu lado, embora dirijam-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se não são movidas por sentimento mútuo de benevolência. Se se olham com prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos se repelem, em vez de se unirem num impulso comum de simpatia. Neste caso, não estarão reunidas em nome de Jesus, podem estar juntas fisicamente, mas não estão unidas em nome de Jesus. Jesus, então, não passa de pretexto para a reunião. É sutil esse contato, né? Esse elo que nos une a Jesus é muito sutil. É preciso, quer dizer, a senha para acesso a Ele é o benevolência. O coração está imbuído do amor, da paz, da caridade. Se 2 pessoas estiverem pensando dessa forma, em uníssono, ele estará presente. Agora, se cada um estiver puxando a corda para um lado, não vai haver presença do Cristo. Isto não significa que ele seja surdo à voz de uma única pessoa. E se ele não disse, atenderei a todo aquele que me chamar, é que, antes de tudo, exige o amor do próximo, do qual se pode dar mais provas quando são muitos que oram, com a exclusão de todo sentimento pessoal, do que quando apenas um ora isoladamente. Segue-se que, numa assembleia numerosa, somente 2 ou 3 pessoas se unem de coração pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamento egoístico ou mundanos, ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. Então é isso, pode estar 200 pessoas ali orando, cantando hinos, louvores, rezando o Pai Nosso, mas não estão em nome de Jesus. Está em nome de Jesus aquele que está com o coração realmente pensando no bem. Então, se tiver naqueles 200, 2 ou 3 só, afinados com o pensamento do amor, da caridade, aqueles dali só é que terão a presença de Jesus. Os outros não acessaram, vão ter acesso negado. Como acontece aqui, muitas vezes tem que tentar numa página lá, está lá, acesso negado. Você tem que digitar a senha correta, você errou a senha. Não tem acesso. Por quê? Você não está ligado. Você tem que estar em comunhão com Cristo. Essa é a senha. Comunhão com Cristo. Aí você vai, e as outras pessoas que estiverem com a mesma senha vão ter o acesso ao Cristo e ele acessa a vocês. Caso contrário, valeu, a reunião bonita e tal, mas ficamos devendo essa, fica para a próxima. Tal deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias. Aí ele vem falar especificamente das nossas reuniões. Falou das reuniões em geral, agora vem falar das nossas. Daquelas em que, sinceramente, se deseja o concurso dos espíritos bons. A reunião espírita que, com toda sinceridade, deseja a presença de bons espíritos.
É para isso que é o nosso livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas. Então temos que falar do nosso quintal, do nosso terreno. Então diz aqui, ele sugere a prece, primeiro uma prece para o começo da reunião e uma prece para o fim da reunião. Para o começo da reunião ele diz assim: suplicamos ao Senhor Deus onipotente que envie espíritos bons para nos assistirem, que afaste os que nos possam induzir ao erro e nos conceda a luz necessária para dirigirmos a vontade da impostura. Aliás, perdão, para distinguirmos a verdade da impostura. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que tentem lançar a discórdia entre nós ou desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se algum deles procurarem introduzir-se aqui, faze que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Caso contrário, a reunião não será não todos terão acesso a Jesus. Espíritos bons, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai de nós toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Estamos pedindo o concurso, a ajuda dos amigos espirituais. Né? Daí, dai aos médiuns que escolherdes para transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o faça com fervor e o recolhimento necessários. Então, toda reunião espírita pressupõe que haverá médiuns presentes para proporcionar a comunicação com a espiritualidade. Então, ele se refere aqui especificamente aos médiuns. Pede que o Senhor, pedimos que ele dê a nós, aos médiuns, que ele escolher para transmitir os ensinamentos, a consciência da santidade que lhes é confiado, do mandato que lhes é confiado, ou seja, esse mandado que os médiuns têm de ser os intérpretes dos espíritos é um mandado santo. É um mandado santo. E eles têm que ter consciência disso. E da gravidade do ato que vão praticar. Porque eles vão ficar à mercê do que os espíritos transmitirem. Então ele não pode dar aso para que haja qualquer problema. Ele tem que estar, mais que todos, totalmente com o pensamento, com a alma, livre de qualquer mau desejo, para não atrair espíritos complicados. Atrair só espíritos bons. E se vier algum complicado, virá para ser atendido pelos outros presentes na reunião. Ele vai ser só o intérprete, mas não pode se deixar contaminar com aquilo. Ele precisa, inclusive, de ajuda dos outros, dando força numa corrente boa, espiritualmente elevada, para que ele, se receber algum espírito complicado, ele não seja atingido. O médium não seja atingido. Então a posição dele é muito delicada. Ele precisa de ajuda nossa. Quer dizer, só ele não tem força para... Porque nenhum de nós tem força completa para resistir às coisas. Então, ele precisa de ajuda. Se em nossa reunião se encontrarem pessoas que tenham vindo atraídas por outros sentimentos, que pode acontecer, na reunião nem todos estarem imbuídos do mesmo sentimento, que não os sentimentos do bem, abrir os olhos à luz, perdoai-lhes, como nós lhe perdoamos se vierem com intenções malévolas. Então, porque às vezes a pessoa vem para a reunião atraída com outras ideias que não são necessariamente as ideias do bem. Ela pode até achar que são do bem, mas não são, porque nós aqui nos confundimos muitas vezes com as coisas. Né? Então a pessoa precisa ter os olhos abertos para que realmente ela não está coadunada com o espírito da reunião. Não por maldade, mas por desconhecimento. Então nós precisamos pedir a Deus,
aos espíritos bons que abram os olhos dessa pessoa, a luz, a verdade, e perdoa-lhes como nós vamos perdoar se elas estiverem vindo com intenções malévolas. Se elas vierem com intenção má, que pode acontecer, porque nenhum de nós é santo, nenhum de nós é perfeito, e vem da rua para uma reunião cheia de problemas, cheia de coisas, então precisamos nos afinar com aquela sintonia da reunião. Muitas vezes nós não conseguimos, então precisamos de ajuda. É o que ele está dizendo aqui. E aqueles que estão na boa, perdoam essas pessoas, porque pode ser que amanhã sejamos nós que estejamos nessa situação e vamos querer ser perdoados também. Já aprendemos isso quando estudamos o Pai Nosso, não é? Vamos perdoar aos outros, assim como nós queremos ser perdoados. Pedimos especialmente ao Espírito fulano, ou seja, se for um Espírito que preside a nossa reunião, que é do nosso conhecimento, sabemos o nome, sabemos quem é, podemos dizer, pedimos especialmente ao Espírito fulano, nosso guia espiritual, que nos assista e vele por nós, que toda reunião espírita tem um guia espiritual, tomando conta de todo o processo, tanto da parte espiritual como da parte terrena. Então pedimos a ele que nos assista e vele por nós. Essa é a prece inicial. Decorrida a reunião, terminada a reunião, nós vamos fazer a prece de encerramento da reunião. Também a Kardec aqui propõe uma sugestão. É o item 7, prece para o fim da reunião. Agradecemos aos espíritos bons que se dignaram a comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram, fazendo com que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião, para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Então nós pedimos primeiramente, agradecendo a esses espíritos que vieram estar conosco, sua presença, e rogamos a eles que nos ajudem a praticar aquilo que eles trouxeram para nós de instrução. Porque a gente aprende muito ali na reunião, mas aqui fora é outra coisa. É como no futebol, tem o treino. No treino o jogador faz coisas, faz um monte de coisa maravilhosa, joga bem o treino, o técnico vai à escala para ele jogar no jogo verdadeiro. Chega lá e não faz nada, porque é diferente. Treino é treino, jogo é jogo. Porque no treino tá os jogadores, o adversário é colega do próprio clube, o técnico é o juiz do jogo, é que está marcando tudo para o jogo, para dar instrução e tal. Agora, no jogo verdadeiro, o adversário é outro time, o juiz é outra pessoa, o seu técnico na boca do turno não tem nem às vezes condição de se fazer ouvir, tem a torcida a favor, que às vezes xinga você também, tem a torcida contra, tem um monte de circunstâncias que tumultuam. Então a gente sai da reunião preparado, com todas as instruções, disposto a praticar o bem. Aprendi isso, uma lição maravilhosa hoje, trazida pelo Espírito fulano, eu vou pôr em prática. Chega aqui fora, o jogo é outro, as condições são outras, as tentações, né? As vicissitudes, os problemas materiais, as pessoas que estão envolvidas conosco, é uma confusão. Então, nós pedimos a eles ajuda para que fora da reunião nós temos força para pôr em prática aquilo que aprendemos. Que a parte mais difícil é essa, gente, não é boa. Nós todos sabemos disso. Na reunião, todo mundo é santo. Lá fora é diferente, como dizia um caboclo amigo meu. É assim que a coisa funciona. E pedimos também para aqueles espíritos que vieram ali ser, entre aspas, socorridos pelo nosso trabalho, que eles também aprenderam alguma coisa, através de nós e dos espíritos que nos trouxeram até nós, aprenderam muitas coisas. São espíritos eventualmente sofredores, são espíritos ignorantes, são espíritos que têm vícios. E vamos torcer, vamos pedir ao nosso guia que eles possam ter aproveitado também a reunião para modificar o seu comportamento. Tanto o que está sofrendo, se ele modificar algumas coisas que ele faz ou que ele pensa, o sofrimento pode diminuir.
O ignorante, se não sabia, vai aprender coisas para o seu benefício. E aquele que é vicioso, de repente, vai se conscientizar que não pode prosseguir com o vício. É isso que nós pedimos também ao protetor da nossa reunião, que é o objetivo da nossa reunião, é instruir as pessoas, trazer a eles esclarecimento. Muitas vezes, na reunião que eu conduzo, o espírito se manifesta e fica todo nervoso. Mas o que eu vim fazer aqui? Para que serve isso? Qual é o objetivo dessa reunião de vocês? Eu digo, meu amigo, aqui é uma reunião de esclarecimento. Que lugar é esse aqui? Foi ser um local que as pessoas se reúnem para esclarecerem-se umas às outras. Nós estamos aqui para nos esclarecer e, eventualmente, trazer esclarecimento para pessoas como você, que chegou aqui até nós, não é? Então, vamos oferecer a você um pouco de esclarecimento. Você não pode dizer para mim que você sabe tudo. Que não tem ninguém que pode dizer que sabe tudo. Há sempre uma coisa ou outra que para nós ainda fica obscura. Então, precisamos de nos esclarecer. Então, o objetivo nosso aqui é esclarecimento. Então, é o que eu digo, vale tanto para nós que estamos participando fisicamente da reunião, vale para aqueles espíritos que se manifestaram e para outros que não tiveram oportunidade de se manifestar, mas foram convidados a estar presentes na espiritualidade. Todos eles vão se esclarecer pelo aquilo que os espíritos bons vão nos trazer, porque não é o Antônio que vai saber o que tem que falar para esclarecer A, B ou C. São os espíritos que, através do Antônio, vão falar para aqueles necessitados exatamente o que eles precisam ouvir. Porque não é possível que toda vez o Antônio saiba exatamente o que aquele espírito que se manifestou precisa ouvir. Eu não tenho condição de saber. Então, os espíritos usam a mim e as outras pessoas para esclarecer. Então, a gente só vai deixando levar, porque se deixa conduzir pela espiritualidade, porque eles que trouxeram o espírito sofredor, necessitado, então eles sabem o que ele precisa ouvir. Então, nós vamos só ser o intermediário. Aos médiums ostensivos, que fazem esse papel também, trazendo o espírito, e aqueles médios que não estão ali ostensivamente, mas estão servindo intermediários da palavra, para poder esclarecer aqueles espíritos das coisas que eles são carentes. Então é muito importante isso que Kardec propõe aqui nas duas preces, a de abertura da reunião e de fechamento da reunião. É claro que nós não precisamos pegar essa página aqui e toda reunião ler a primeira e ler a segunda. Não é isso. Mas podemos pegar o espírito da coisa. O que Kardec quer dizer. Então usamos, com outras palavras, o mesmo pensamento. Tenho dito. Ficamos hoje por aqui. Desejo a vocês todos uma boa noite, muita paz, muitas bênçãos e até o próximo programa, se Deus quiser. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.